aí nós chegamos no capítulo 2. No mês de Nissan, que já é para março ou abril, ele tem a notícia entre novembro e dezembro. Agora é março e abril, então ele passa esses 4 meses nessa vigia, nessa oração, se preparando para esse momento. Eu quero que vocês entendam isso, a importância de vigiar e orar, o fator humano e o fator divino se combinando perfeitamente. Então, no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Então, quase 4 meses depois, Neemias continua a exercer a sua função, copeiro do rei. É como um guarda-costas do rei, porque ele é aquele que cuida para que o rei não seja envenenado, para que a comida seja boa, servida ao rei. Ele é aquele que prova as coisas, que avalia o que vai ser oferecido ao rei ou não. Então ele está trabalhando e provavelmente era uma cerimônia um pouco mais especial, porque no verso 6 fala que a rainha estava sentada ao seu lado. Então bem possivelmente haviam outros convidados ali na presença do rei. E Neemias ele vai servir ali o vinho. Mas um detalhe chama a nossa atenção aí, fala assim: nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Uma das leis da Pérsia era que jamais um funcionário do rei poderia se apresentar triste na presença do rei. Porque ele estava sujeito a perder o seu cargo ou até mesmo ser preso. Tamanha ofensa aquilo seria ao rei. Poxa, você está trazendo tristeza para o rei? Então era proibido alguém se apresentar diante do rei demonstrando tristeza. Então eles tinham que ser o quê? Artistas realmente de teatro ali. Tem que esconder o que você está passando, não pode demonstrar o que você está vivendo para o rei. Se você está trabalhando, se você está... Então eu acho que Neemias ele até tentou, porque são 4 meses que ele está lamentando. Então eu acho que ele tentava ali não demonstrar o que está acontecendo, o que ele está passando, servir o rei ali rapidinho, tentando não passar aquilo para ele. Mas agora, eu acredito que propositalmente, Neemias deixa o rei perceber o que está acontecendo. Lembra? Durante esse período ele jejuou, ele vigiou e ele orou. E é bem capaz que o Senhor tenha instruído a Neemias. E Neemias, pensando nisso, ele percebeu: a única pessoa que pode me ajudar nesse processo de restaurar Jerusalém é o rei. Eu preciso da atenção do rei, mas ele não pode chamar o rei para bater um papo. O rei que precisa lhe dirigir a palavra. Então é bem capaz que, liderado por Deus, o Senhor disse para Neemias ali nesse tempo dele de oração, de planejamento: é a hora de você se apresentar diante do rei com um semblante triste. Neemias está colocando a sua vida em risco, está colocando a sua reputação em risco. O rei pode muito bem olhar e falar: você está triste diante de mim? Fora daqui. Mas algo interessante, que nunca antes Neemias havia estado triste diante do rei. Nunca antes Neemias deu uma oportunidade para o rei pensar algo errado quanto a ele. Era um homem exemplar. E o seu testemunho, os seus anos servindo ao rei, foram muito importantes para aquele momento de decisão. Vocês estão entendendo? A nossa história, ela vai falar muitas vezes que as pessoas vão responder a respeito de nós. Se eu sou uma pessoa cheia de altos e baixos, às vezes a pessoa vai me olhar: pô, mas você eu já conheço, você é, sabe... Mas Neemias, ele nunca tinha estado triste diante do rei. Nunca. Ele nunca havia dado uma oportunidade para o rei pensar qualquer coisa a respeito dele. Era um caráter exemplar, uma postura exemplar diante do rei. E o rei percebe algo diferente ali em Neemias. E por isso o rei me perguntou no verso 2: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser
do coração. O rei Artaxerxes era um homem inteligente, ele era um rei, ele era um homem esperto, ele conhecia as pessoas. E ele fala, Neemias, vem cá, por que você está tão triste? Você não está doente. Só pode ser tristeza do coração. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada com você, né? Antes de Neemias poder responder, né? Neemias, o que está acontecendo? Ele, essa tristeza é do coração. Você não está doente? Incrível isso. E Neemias fica com medo. Fala assim, no finalzinho do verso 2, com muito medo. Por que ele teve medo? Porque era contra a lei se apresentar diante do rei triste. O rei percebeu a tristeza de Neemias e ele sabe que a vida dele agora está em risco. Mas era necessário esse passo de fé. Porque por alguns meses ele vigiou e orou. E o Senhor o direcionou, você vai ter que se apresentar, porque senão você nunca vai ter oportunidade de falar com o rei. Você não pode dirigir a palavra ao rei. Sem rei, quero falar contigo. Não. O rei é que precisa falar com você. E essa foi a estratégia. Aparecer com um semblante triste diante do rei. Algo que ninguém ousava fazer. E ele aparece e dá aquele frio na espinha. Aquela foto que eu falei que ia falar depois, do irmão Lamã, a gente fez uma coisa que não aconselho fazer durante a nossa viagem lá em Israel. Nós fomos para Cisjordânia, território palestino. E aí nós fomos no ônibus local, que somente árabes são permitidos entrar. Tem uma placa assim, logo que você entra no ônibus, em vermelho, um X, e falando assim, proibido judeus. Mas nós não somos judeus, somos turistas, então não está proibido turista. Mas aí quando você entra na Cisjordânia, tem umas placas assim, dizendo assim, ó, aqui, em outras palavras, é terra de ninguém, você está aqui por livre e espontânea vontade. Problema seu se acontecer alguma coisa, porque não existe lei. E aí nós chegamos, nós desembarcamos normalmente, só que rapidamente as pessoas percebem que nós somos turistas. E um homem veio atrás da gente, a gente tentou disfarçar, nós estávamos indo para a igreja da Natividade em Belém. Tentamos fugir daquela feira, aquela multidão de pessoas, e ele vindo atrás, hey, talk to me, querendo falar com a gente, aquela coisa. Aí pegou o braço do Samuel, pegou meu braço, não. Aí, habla espanhol, ele, espanhol, espere. E a gente tentando sair dele, ele querendo dinheiro, e uma situação tensa, sabe? Eu falei, poxa, aí daqui a pouco ele começou a falar assim, you are Jew. Começou a chamar a gente de judeu, leave my country. Eu falei, pronto, agora eles vão, é igual pega ladrão, tipo, grita pega ladrão e depois para explicar já era. Pega o judeu e vão matar a gente aqui. Eu fiquei tenso, eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus, me ajuda, eu não quero ficar com medo aqui não. Aí conseguimos nos livrar desse cara, chegamos até o local, mas mesmo lá na igreja eu estava assim, né, olhando as coisas assim. Eu acho que um pouco como Neemias se sentiu, ele falou, tive medo diante do rei, porque o rei pode simplesmente dizer, você está fora. É contra a lei você se apresentar triste diante do rei. E foi incrível porque esse momento que eu achei que seria o pior da viagem, ali já na igreja da Natividade, seguro, vendo alguns policiais palestinos, eu falei assim, o pior dia da minha viagem, né? Tipo assim, ao mesmo tempo eu sabia que eu estava falando besteira. Sabe quando você já tem uma intimidade com Deus e você não pode falar o pior dia da sua vida, nem da sua viagem, porque o dia ainda não acabou? E eu sabia que o Senhor ia me surpreender, foi quando vem esse irmão Lamã, que o Samuel conheceu tocando na rua. E o irmão Lamã chega, estou indo buscar vocês, ele vem com o carro todo velho, caindo aos pedaços, e aí ele fala assim, praise the Lord, brother, né? Glória a Deus, irmão. Aí ele falava assim, praise the Lord because we are in Jesus, né? A gente está em Jesus, glória a Deus. E eu já fiquei assim, uau. Aí ele falava assim para mim, oh, you are a pastor, praise the Lord. Tipo, não, eu sou irmão. Aí ele falou assim, o Lamã,
eu sou perseguido aqui pelos judeus, porque os judeus me chamam de árabe, não deixam eu entrar no país deles. E sou perseguido pelos árabes, porque eu sou um traidor da pátria, não sou muçulmano, sou cristão. Perseguido de todos os lados, não tenho para onde correr. Mas aí ele falava assim, praise the Lord! E o trânsito ali em Belém é pior do que a Santa Teresa. 3 vezes pior do que a Santa Teresa. É aquela coisa, mas... Aí ele diminuía, aí ele falava assim, you have to be good with people, né? Você tem que ser bom com as pessoas, porque nós estamos em Jesus. Eu fiquei assim, uau, isso é incrível, o irmão Lamã é incrível. E como o Senhor me surpreendeu, foi o melhor dia da minha viagem, aquela ida para Cisjordânia. Depois a gente andou junto ali, do lado de lá do muro, onde você ouve o outro lado da história, a versão palestina, e você vê as coisas, você vê os soldados israelenses. E foi incrível porque no final ele falou assim, vocês têm uma opção, eu posso colocar vocês no ônibus aqui, vocês voltarem para Israel, ou vocês podem passar comigo por onde nós somos obrigados a passar. Uma espécie de cadeia que você passa por dentro do muro e num cercado, onde você é revistado e tudo, para poder passar por Israel, porque só alguns árabes são permitidos passar. Eu falei, não, nós vamos contigo. E aí a gente passou com ele. E quando a gente passou com ele, foi incrível porque todos aqueles que viram a gente passar, tinha umas 10 pessoas ali, começaram a tratar a gente como irmão da causa deles, porque vocês passaram com a gente por aqui. E aí começou a me contar histórias, eu falei, uau. E o Senhor assim, ele transformou um dia que parecia acabado, horrível, onde eu morri de medo, ficava pensando nos meus filhos, falei, caraca, se eu morrer aqui ali, tio Lucas. Algo assim. Você pensa que vai morrer, porque o cara começa a chamar de judeu. Judeu, meu amigo. Eles fuzilam, é incrível. É seguro, mas é um barril de pólvora aquele lugar. E eu tive medo, e Neemias teve medo. Ele teve medo. Agora chegou a hora. Por 4 meses ele jejuou e orou. Ele sabia que a única maneira era se apresentar triste diante do rei. O rei percebe a tristeza de Neemias, pergunta o que está acontecendo e agora ele tem medo. Mas lembrem-se, Neemias jejuou, ele planejou, ao mesmo tempo o Senhor estava respondendo às orações de Neemias, porque ele precisava dessa abertura com o rei. Ele precisava dessa oportunidade com o rei. E agora ele precisa dizer as palavras certas. Ele tem uma única chance de se expressar diante do rei e não pode desperdiçá-la. E glória a Deus que Neemias estava preparado para aquele momento. Presta atenção nisso, gente. Neemias estava preparado para aquele momento. As oportunidades, elas surgem. Mas é importante nós estarmos preparados para aquele momento. Por 4 meses ele jejuou e orou. Por 4 meses ele pensou, como é que eu posso ajudar nessa questão de restaurar o povo, restaurar a cidade? Só uma maneira, eu preciso da graça desse homem. Só uma maneira, eu preciso ter as palavras certas na hora certa, se ele abrir essa porta para eu falar com ele. Então ele tem medo, mas a oração dele está sendo respondida. E aí nós chegamos no verso 4, verso 3. Eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Então Neemias ele fala que o rei viva para sempre. Ele reconhece a majestade do rei da Pérsia. É uma forma de saudação que eles faziam, que o rei viva para sempre. Ele tem a oportunidade de dirigir a palavra ao rei. E aí ele fala assim, como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Aqui é algo incrível. Porque Neemias, presta atenção aqui nesse versículo, ele fala assim, a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas. Ele não menciona a palavra Jerusalém. E ele não menciona Jerusalém por uma forma de propósito. No livro de Esdras, o próprio Artaxerxes havia dado uma ordem
porque as pessoas estavam reconstruindo a cidade e os inimigos de Jerusalém diziam assim: Artaxerxes, esse povo, eles são um povo ruim. Se eles reconstruírem os muros, se eles reconstruírem a cidade, eles param de pagar impostos. E Artaxerxes, no livro de Esdras, ele faz um decreto dizendo que pare a reconstrução. Então Neemias sabia que ele precisava ser criterioso com as palavras, mas ele precisava ser ousado. Então ele fala assim: a cidade dos meus antepassados, ela está destruída. Ele não menciona Jerusalém. Havia rainha ao lado do rei, outras pessoas ao lado. Se ele menciona Jerusalém, possivelmente alguém dizia assim: Jerusalém, Jerusalém, rei. E aí acabou. Se alguém contestar alguma coisa, não, Jerusalém não. Sabe, aquele momento que você precisa tomar cuidado. E uma outra coisa, ele fala assim: a cidade dos meus antepassados, que é os persas, eles tinham essa ligação também. Então, uma maneira até emocional de fazer com que o rei Artaxerxes ficasse comovido, de certa forma, com a situação de Neemias. Poxa, eu também gostaria que a terra dos meus pais estivesse bem. Então ele usa essas palavras assim, incrivelmente, e eu pensei nisso no nosso dia a dia, nas nossas vidas, como nós temos que ser, né? Como a pomba e a serpente. Temos que ser sábios, temos que ser mansos, mas ao mesmo tempo temos que estar atentos a tudo, preparados. Não somos bobos, não, nós somos pessoas ligadas, mansos, mas ligados, prontos, que conseguem entender. Eu fiquei maravilhado com o Samuel, porque o Samuel era um cara assim, ligado ali em Israel. Se não fosse ele comigo, minha viagem não seria metade do que foi. Atento, ligado, em 3 semanas ali ele já estava conhecendo tudo, por dentro de tudo. E incrível isso, como Neemias ele usa as palavras certas. E eu acho que aí fica o silêncio no ar, né, quando ele fala isso, e o verso 4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Eu acho que agora passa aquele frio de Neemias. Oh, o quê? Será que eu estou ouvindo isso mesmo? Ele aceitou o que eu disse? Será que o que eu gostaria de pedir? Será que é isso mesmo que ele está dizendo? E agora que entra a questão, Neemias estava preparado para aquele momento. Se ele não tivesse jejuado, se ele não tivesse orado, se ele não tivesse vigiado, quando essa oportunidade surgisse, ele não saberia o que pedir. Ele poderia dizer assim: salve os meus parentes. Não. Ele estava preparado. Se o rei me der essa oportunidade, o que eu vou pedir? O que eu vou dizer? Eu tenho uma oportunidade, não pode me dar branco naquela hora. Eu preciso falar o que vai ser necessário. E interessante porque, olha o verso 4, fala assim: então orei ao Deus dos céus. Não é uma oração que ele para e faz uma oração, sabe aquela oração na mente? Aquela oração só no... Senhor, me ajuda agora, em nome de Jesus, que o rei perguntou o que eu quero. É uma coisa normal, eu faço isso sempre quando eu estou chegando na faculdade, na Unirio, eu estaciono o carro, estou indo para a sala de aula, eu começo a orar ali, andando e orando. Senhor, agora me dá graça, abre o meu entendimento, que eu quero entender o que está acontecendo na aula, quero ser uma testemunha tua. Todo dia eu faço isso, eu vou orando, pensando, uma oração na minha mente. Ele mesmo não teve tempo, mas ele ora. O fator humano encontra o fator divino. Vigiai e orai. O que você quer, Neemias? Deus me ajuda agora, que agora eu vou falar, agora eu vou dizer. Passa aquele fio, eu preciso me controlar. Calma, Neemias. Vai lá, fala o que você quer. E ele faz essa oração, e aí ele fala, verso 5. Eu respondi ao rei: se for do agrado do rei, se for da benevolência do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então, olha o cuidado nas palavras. Ele fala: se for do agrado do rei, se for da benevolência do rei, se o Senhor assim permitir, que o teu servo possa ir até Judá, reconstruir a cidade dos meus antepassados. Artaxerxes, que não é bobo, ele já sabe agora do que Neemias está falando a respeito.
Ele quer ir para Jerusalém. Ele quer restaurar Jerusalém. Mas Neemias tem ousadia, porque a oração dele está sendo respondida. Ele teve medo, é um momento tenso, mas ele está preparado. Nós precisamos estar preparados para quando as oportunidades surgirem. Porque se nós não estivermos preparados, as oportunidades elas nos atropelam e nós perdemos uma grande chance. Porque não estava preparado. Eu preciso fazer a minha parte até completa e aí confiar que o Senhor vai fazer a dele. Como é que eu quero estudar nos Estados Unidos se eu não sei falar inglês? Meu sonho é estudar nos Estados Unidos, fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Vem cá, tu sabe falar inglês? What's my name? Igual meu amigo fala, what's my name? Não sei qual é o seu nome, sei o meu, né? Estão entendendo? Nós precisamos fazer a nossa parte, estarmos preparados para quando a oportunidade chegar. Pô, você ganha uma bolsa de estudar nos Estados Unidos, eu sei falar inglês. Jamais poderia pagar, foi o Senhor que abriu essa porta, mas a minha parte, eu me capacitei, eu me preparei para aquele momento. Neemias estava preparado para aquele momento. Eu quero ser um campeão nos esportes. Você treina? Não, eu não treino, mas eu estou orando. Você, um artilheiro de futebol ou uma ginasta, estou orando. Mas você está treinando? Você está acordando cedo, fazendo alimentação direitinho, se exercitando, fazendo alongamento? Não. Vigiar e orar. O lado humano encontra o lado divino. É isso que Neemias fez. Ele se preparou para aquele momento. Ele acreditou que ele ia ter a oportunidade com o rei. Que Deus ia abrir aquela porta. E aí o verso 6 fala assim: então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Então Neemias começa a ver, imagina a cabeça dele, né? E o rei respondeu que sim de novo. Quanto tempo vai durar? Quando que eu volto? Como é que vai ser isso? Aí ele fala, ele já tinha preparado, ele não poderia dizer assim, 2 dias. Ele se planejou. Se o rei permitir, eu acredito que tanto tempo será necessário para se cumprir esse propósito. E ele fala, rei, possivelmente isso aqui, ó. E o rei aceita. E olha o que o verso 7 nos diz, algo interessantíssimo. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, né, ele diz assim, tipo assim, rei, a propósito, já que o Senhor me deu a oportunidade de falar, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para que os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Então, ele está tão preparado que não apenas ele precisa da abertura do rei, tudo bem, você pode ir, mas ele sabe o que será necessário. E ele fala assim, rei, a propósito, ele tem mais um passo de ousadia. E o rei fala, você pode me dar carta para as autoridades do Trans-Eufrates para que eu possa chegar até Judá? Por quê? Porque a última informação que esses líderes tinham foi que o rei Artaxerxes deu um decreto para impedir a reconstrução do templo. Então eles não deixariam Neemias chegar lá. Se Neemias não estivesse preparado, ele ia receber a autorização do rei e ia ser impedido de chegar na primeira barreira que ele encontrasse. Que ele ia falar, não, o rei deixou eu vir, cadê a carta do rei? Cadê a autorização do rei? Pode voltar. Então ele estava preparado para aquele momento, ele sabia o que ia ser necessário. Vamos reconstruir a cidade, vou precisar de madeira, vou precisar de material. Rei, me dá uma carta também. Ele tem ousadia e pede. E que isso falou muito comigo, que nós devemos ter ousadia ao nós falarmos com Deus, com o nosso Pai.
de pedir, de estarmos preparados, de sabermos quais são as necessidades, o que vai ser necessário. Isso falou muito comigo, essa mensagem de Neemias, esse texto de Neemias. Como muitas vezes nós não estamos preparados na nossa parte. E aí o segredo de tudo, terminando o verso 8. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Neemias fez a parte dele, mas ele sabia, ele planejou, ele se preparou, ele sabia as cartas que ele teria que pedir, mas aqui ele declara, isso só foi possível porque a bondosa mão de Deus estava sobre a minha vida. Isso só foi possível porque ele orou pedindo para que o Senhor abençoasse os seus planos e estivesse à frente dos seus planos. E é aqui que nós encontramos essa perfeição do vigiar e orar, do humano e o divino, de estarmos preparados, prontos e confiantes que é o Senhor quem vai fazer com que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Então esse foi o segredo de Neemias. O segredo foi ele vigiar? Não. Foi algo muito importante, mas o segredo é a mão de Deus está sobre a minha vida. A mão de Deus está sobre o meu lar, está sobre o meu negócio, está sobre os meus estudos, está sobre as minhas direções, as minhas decisões. Provérbio 21 fala assim, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Foi o Senhor quem dirigiu o coração de Artaxerxes a abrir essa porta para Neemias. Mas eu não quero que a gente perca isso. Neemias estava preparado para aquele momento. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16, 9. Estou com a Fabiana na mente que ela está fazendo o propósito dela de coach, né, de treinamento e você tem que estar preparada. Você tem que estar analisando, tem que estar buscando, tem que estar imaginando as situações. Mas a mão do Senhor precisa estar sobre a sua vida. Penso na Mary também, que está vivendo agora, passando por um momento profissional também. Você está pensando, você está planejando, você está olhando todas as possibilidades, mas a mão do Senhor precisa estar sobre a sua vida. E todos nós aqui, nós fazemos os nossos planos, nós vigiamos, mas é fundamental nós darmos a oportunidade, a abertura para Deus, para que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Eu posso planejar a igreja, eu posso pensar e fazer várias coisas, mas se a mão do Senhor não estiver sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, de nada vale. E cada um de nós individualmente precisa entender isso. O lado humano e o lado divino. Às vezes nós não somos tão efetivos como gostaríamos, porque não fazemos o que precisávamos fazer para nos preparar. Não me preparei o suficiente, não vigiei o suficiente. Eu vou dar uma palestra. Mas se eu não me preparei para aquela palestra, eu vou chegar lá e não saber o que eu vou falar, não vou lembrar de nada. Preciso me preparar. E às vezes é o contrário também. Às vezes, nós não damos oportunidade para Deus, queremos fazer tudo na nossa própria força, e aí, sem mim nada podeis fazer, o Senhor diz. Então nós não podemos nem ir para um extremo, nem para o outro. Nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio entre vigiar e orar. Estar preparado para a oportunidade e estar pedindo que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, direcionando aquele momento. Balanceando esses dois fatores. Balanceando esses dois fatores. O Senhor ele vai abrir uma porta para a nossa igreja. O Senhor ele vai abrir uma porta no térreo. O Senhor ele vai abrir uma porta com muitas salas para os ministérios infantil, adolescente, adulto.
uma cozinha, um santuário abençoado, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos estar prontos, preparados para recebermos essa bênção de Deus. Onde o lado humano encontra o divino, a porta que Deus abre. Então esse equilíbrio, essa mensagem que eu queria trazer para a gente hoje, né? E fazer essa pergunta: até que ponto você está balanceando os fatores humanos e divinos na sua vida? Será que você só está fazendo tudo por você mesmo? Ou será que você não está nem fazendo nada e está esperando que Deus faça tudo? Ou será que você está encontrando esse equilíbrio em fazer a minha parte e permitir que o Senhor faça a dele? Nós devemos evitar esses extremos. E como é que algumas dicas? Consulte sempre a palavra de Deus. Você está fazendo os seus planos profissionais? Vem cá, você tem consultado a palavra de Deus? Você tem feito como Neemias, orado, jejuado, e naquele momento ali pensando: Senhor, vem cá, isso aqui, e se essa possibilidade, e se essa aqui, se essa porta abrir, como é que eu preciso agir? E se essa situação acontecer, como é que eu faço? Em oração, passando por isso. Qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida? Buscando conselho de pessoas mais experientes, pessoas que têm uma caminhada com Deus, avaliando as situações. Eu oro que você tenha recebido essa mensagem em nome de Jesus, que nós precisamos equilibrar o lado humano e o lado divino, vigiar e orar, como fez Neemias. Estar preparado para quando a porta se abrir, para quando a oportunidade chegar, estou pronto para ela. Se Deus abre uma oportunidade para eu pastorear uma igreja como essa, eu preciso estar preparado para ela. Eu preciso, no mínimo, conhecer um pouco da palavra. Eu preciso, no mínimo, ter uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Eu preciso ter uma experiência de como funciona um pouco a igreja. Eu preciso fazer a minha parte. Claro que Deus vai fazer a dele, é o mais importante. Como Neemias reconheceu, tudo isso aconteceu porque a bondosa mão do Senhor estava sobre a minha vida. Amém?